Uma adolescente foi levada para um manicômio à força, sem nenhum diagnóstico de doença mental, e ficou presa num pesadelo cheio de maus tratos, torturas físicas e psicológicas dentro do Hospital Colônia de Barbacena. Hoje você vai conhecer a história trágica de Geralda Siqueira, uma das sobreviventes do que ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Som testando. Olá pessoal, Peter aqui. Bom, ela tinha 15 anos quando atravessou o portão do manicômio, mas ela não entrou com diagnóstico, não tinha nenhum prontuário, nenhuma indicação de doença. Na verdade, ela entrou grávida, assustada, depois de ter sido vítima de um homem que tinha muito... Caralho, esse pá que eu já vi essa fita aí. É o... acho que era o pai dela, né? Ou... engravidou, alguma coisa assim, ó. Ela era filha da empregada, algo do gênero aí. Perder. Do lado de fora do portão ficou a única vida que ela conhecia, mas do lado de dentro começou uma outra. Uma vida que ela nunca escolheu, nunca mereceu e que durou décadas. O Brasil tem uma ferida gigante, ok? Que pouca gente conhece. Uma ferida grave, funda, escondida no interior de Minas Gerais, numa cidade cercada de rosas. Pois é, cara, porque isso nunca apareceu na TV, não aparece. Uma ferida que o próprio país preferiu esquecer. Essa é a história de Geralda Siqueira. Uma moça que foi descartada pela sociedade quando tinha só 15 anos. E a partir dela você vai conhecer os horrores que aconteciam no Hospital Colônia de Barbacena. Se prepara, porque esse é um dos casos mais angustiantes que você já viu nesse canal. Se você gosta de histórias reais, contadas sob a perspectiva de pessoas que vivenciaram esses casos, esse é o canal pra você. A gente procura fazer algo completamente diferente justamente por isso, porque a gente traz o ponto de vista de quem vivenciou. Então se você gosta de vídeos assim, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente não produz com aqui no meu também, sabe, quantidade. Se inscreve lá. Porque aqui a gente tem que fazer o vídeo mais detalhado. Vou deixar o link aí. Então a gente não monetiza esse canal original, como a gente gostaria. A gente não ganha dinheiro com esse canal, a gente precisa de inscrito. Aí sim seria nossa gasolina. Sim, e muito obrigado por isso. Vamos lá. Então, acho que me engana. Antes da gente entrar direto na história da Geralda, você precisa entender onde que ela foi parar. Porque sem entender o Colônia, é impossível imaginar o tamanho da barbaridade que aconteceu com ela. Tudo começou há mais de um século atrás. Um hospital feito para aproveitar o clima de montanha. Tô olhando aqui que eu tô no Era uma casa de repouso luxuosa, gigantesca, com 16 pavilhões, com telefone e talheres de prata. Mas em 1903, esse lugar foi transformado em hospital público psiquiátrico da cidade de Barbacena. Bom, a ideia inicial era criar um lugar tranquilo, num clima confortável, para tratar pessoas com transtornos mentais. Eram 200 vagas. Era uma proposta que, pelo menos no papel, parecia boa, né? Ainda mais no começo do século XX. Bom, mas uma coisa é a promessa, outra coisa é a realidade concreta. O que deveria ser um hospital virou, com o passar das décadas, uma coisa que não tem outro nome mais honesto que esse. Um campo de extermínio. Será que ele tem lente? Pra você ter ideia, no fim dos anos 70, um psiquiatra italiano visitou o Colônia e saiu de lá com uma frase que entrou para a história. Ele disse publicamente: "Estive hoje num campo de concentração nazista. Em nenhum lugar do mundo presenciei tragédia como esta." Pensa numa frase por um momento. Pesadíssimo, um cientista né? italiano, um homem que conhecia os horrores da Segunda Guerra Mundial, que estudou os campos de concentração de verdade, que viu de perto os campos de concentração, né, do nazismo, que dedicou a vida para entender as piores formas de desumanização que o ser humano já inventou. Esse homem saiu do Colônia e disse que nunca tinha visto nada igual. Então era pior do que tudo que ele tinha visto. Esse era o local onde a Geralda foi jogada. Era meados dos anos 1940. Geralda ficou órfã, ainda pequena. Só aí a gente já tem uma tragédia enorme na vida, né? Mas esse não era nem um começo, ok? Quando ela ficou sozinha no mundo, ela não tinha parentes que pudessem cuidar dela, nem rede de apoio. Ela era só uma criança invisível pro governo. A Geralda cresceu então do jeito que dava, sabe? Com muita dificuldade. Com 11 anos, a Geralda foi trabalhar como empregada doméstica. Exatamente, 11 anos. Hoje isso é trabalho infantil, é crime. É uma coisa que qualquer pessoa de bom senso olha e vê que é errado. Mas em meados do século XX, no interior do Brasil, né, para uma menina pobre e órfã, era simplesmente o caminho possível, senão não conseguia comer. O patrão dela era um advogado da cidade de Virginópolis, a uns 270 quilômetros de Belo Horizonte. Era um homem com estudo, com posição, com respeito na cidade. Mas ao mesmo tempo, era um homem que, enquanto Geraldo limpava a casa e servia a família, ele via nela não uma criança, mas uma oportunidade. Por anos, Geraldo viveu naquela casa, trabalhando, seguindo ordens, sem escola, sem brincar. Então, quando Geraldo tinha 14 para 15 anos, o patrão fez mal a ela. Exatamente o que você está pensando, não tenho outras palavras, ok? Então ela ficou grávida. Isso criava uma cadeia de problemas, né? Porque para Geralda era violência, trauma, era insegurança, era a vida transformada pela gravidez. Mas pro patrão dela, o problema era outro. Ele só via um problema para ele. Não pra Geralda, pra ele, entende? O advogado tinha um nome a zelar, tinha família, tinha cliente, tinha a cidade toda olhando pra ele.
Uma empregada Morreu. adolescente grávida era uma prova de que ele fazia Não coisas muito aconteceu erradas. nada com Então ele ele. fez o que as pessoas ruins e poderosas sempre fazem. Ele se livrou do problema. Ele evitou um escândalo. Aconteceu nada, Geralda, tenho 15 certeza. anos, grávida de 3 meses, foi mandada para o Hospital Colônia de Barbacena, sem diagnóstico, sem laudo médico, sem ter feito nada de errado no mundo. Ela foi despachada para o Colônia como se fosse uma coisa ruim que devia ser escondida num lugar onde ninguém mais fosse procurar. E funcionou. Porque o Colônia era exatamente esse lugar. Eu vou te explicar como é que funcionava o sistema, porque isso é fundamental para você entender Essas a imagens aí monstruosidade são- do que estava acontecendo. Lembra que eu falei agora há São pouco que o reais? Hospital Colônia foi criado para acolher 200 pessoas? No auge Não da tô ligado. superlotação, esse hospital chegou a ter mais de 5 mil internos ao mesmo tempo. E um desses era Geralda. Isso dá 25 vezes a capacidade. E só com essa informação, né, que eu te dei agora, você já consegue imaginar que o atendimento lá era caótico. Mas se prepara, porque é muito pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Muito pior. Vários dos internos chegavam lá, vinham de trem. A polícia mesmo enviava grande parte das pessoas pro Colônia. Era tão... Assim, era tão comum Holocausto, né? despejar pessoas pra lá que tinha até Brasil. um vagão especial no Isso trem ninguém que chegava fala. na estação Bias Forte. Esse vagão tinha grade no lugar das janelas. E foi daí que surgiu a expressão trem de doidos. Você deve ter ouvido falar. As pessoas que entravam nesse vagão em direção a Barbacena não voltavam nunca mais. Todo mundo já sabia disso. E quem que eram essas pessoas? Quem que o Brasil inteiro mandava pro Colônia? Cerca de 70% dos internados lá não tinham nenhum diagnóstico de doença mental. Nada. Nenhum. Zero. Eram alcoólatras. Se essas imagens forem verdadeiras, né? A gente tá vendo aí que... né? O pessoal antigamente era mais racista ainda, pelo amor de Deus. A maioria das pessoas pretas, né? Que a família não queria mais em casa, eram homossexuais que a família queria esconder, eram epiléticos, pessoas que moravam nas ruas, até mulheres tinham engravidado fora do casamento, amantes, A maioria, não esposas todos. que tinham sido substituídas por amantes, idosos debilitados, crianças arteiras. Olha isso. Resumindo, eram os indesejados daquela sociedade. Pessoas que a sociedade não se preocupava em cuidar, só se livrar mesmo, ok? Parece filme de terror, né? Parece coisa de albergue, jogos mortais, coisa louca. É muito triste pensar e falar disso, cara, mas o Brasil usou o Colônia como lixeira humana. Exatamente isso. Um lugar para jogar fora quem a sociedade não queria ver. E Geralda, filha de ninguém, empregada doméstica desde os 11 anos, né? Que não ganhava dinheiro, que trabalhava em troca de casa para morar e comida para comer. Agora grávida de um homem poderoso que forçou ela, né? Era o tipo de problema que facilmente seria jogado ali dentro. E foi. Bom, ela chegou no Colônia quando a barriga começou a crescer. E ela chegou não como uma paciente, não como uma pessoa que precisava de cuidado. Ela foi recebida como mais um descarte social. Geralda demorou para entender tudo aquilo. Ela simplesmente foi levada para um lugar que ela não conhecia. E deixaram ela lá, largaram ela lá. E assim que ela entrou, rasparam os cabelos dela, tiraram as roupas dela, deram um banho de desinfecção e deram um trapo velho para ela vestir. A identidade dela foi apagada em questão de minutos desde que ela cruzou aqueles portões. Lá dentro, ela viu milhares de pessoas internadas. Mas não parecia um hospital, parecia um depósito de gente. Homens, mulheres, crianças, idosos. Todo mundo abandonado. Não demorou muito para ela perceber que a vida ali ia ser difícil. Não tinha cama para todo mundo, nem comida, nem remédio. Nem todos usavam roupas. Várias pessoas andavam descobertas da cabeça aos pés. Não tinha o básico para fazer as necessidades. Os banheiros eram quebrados. Não tinha produto de higiene para todo mundo. E eram poucos médicos lá, enfermeiros circulando. Na verdade, com o tempo, ela percebeu que a maioria dos funcionários não passavam de guardas, né? Como se fosse uma prisão mesmo. Em todos os lugares só se via sujeira e gente amontoada. Era a visão do inferno. Que ano que é isso? Ele não falou, né? Geralda teve medo. Medo por ela, medo pelo bebê, medo da vida que teria pela frente, lá Caraca, dentro. Um Esquecida lá dentro. aprendiz de Hitler. Logo ela percebeu que pelo ali não amor era de um Deus. lugar de cura. E ela percebeu que as opções de tratamento eram precárias também. Todo mundo tomava Ninguém um foi- comprimido rosa ou um comprimido azul. E quando o paciente era muito exaltado, tomava os dois. Quando tinha rodadas de injeção, todo mundo era aplicado com a mesma Julgado agulha. nessa porra. Uma única agulha para o hospital inteiro. Governo Que de vez em falar, quando não fazia nada. ferviam. Não A fez comida era nada. pouca e era intragável. Na maioria das vezes era comida azeda, estragada mesmo, ok? Às vezes era um mingau branco e aguado, que ela não conseguia nem identificar do que era feito. Mas nunca vinha comida sólida. Eram sempre comidas pastosas, purês, mingaus. Então o Geraldo entendeu por que a maioria dos internos não tinha dente. Com tantos anos sem mastigar comida sólida, os dentes simplesmente enfraqueciam e caíam. Se sentissem sede, eles tinham que beber água da torneira ou do vaso, né? Quando tinha água. Às vezes um cano estourava e ali os pacientes se banhavam e bebiam água à vontade. Geralda viu também muitas pessoas entrarem e saírem da sala de eletrochoque. Era um tratamento desumano que dava descargas elétricas nas cabeças dos pacientes. E ela também viu pessoas passarem por lobotomia, que é uma mutilação cerebral que deixava as pessoas desligadas para sempre.
À noite tudo piorava. Geralda sentia muito medo, sabe? Os internos brigavam por camas e cobertores, pessoas se agrediam, outras gritavam e choravam a noite inteira. A vida da Geralda nunca tinha sido fácil, mas nada tinha sido tão terrível quanto lá dentro do Colônia. E lembrando de novo, ok? Ela foi parar nesse manicômio sem nenhum problema psiquiátrico. Geralda viu muitas pessoas morrerem lá dentro, né? Por agressões, por maus tratos, pelos choques, por inanição, infecção. E quando morriam, os corpos eram jogados numa vala comum do lado do Colônia. Mas morria tanta gente que muitos corpos não eram enterrados com dignidade. Eram vendidos para a universidade. E no meio disso tudo, uma adolescente grávida. Geralda entendeu rápido que ninguém que entrava por aqueles portões saía vivo. Entendeu também que a partir do momento que alguém cruzava aqueles portões, não seria mais considerado não sei se consigo terminar não, família. Passaram, a barriga foi crescendo e ela não teve nenhum atendimento pré-natal. Ela não sabia se ela estava saudável, nem se o bebê estava saudável, se era menino ou menina, até que chegou o momento. Geralda, aos 15 Será que ela é mesmo? Deu à luz a um menino. O nascimento de um filho costuma ser um dia inesquecível de felicidade, mas não dessa vez. Geralda se preocupou porque que futuro teria um bebê que nasceu dentro do Colônia? Ela deu o nome de João Bosco pro filho dela. E apesar desse bebê ter sido fruto de um trauma, ela sabia que o bebê não tinha culpa de nada. E ela amava esse bebê. O bebê nasceu saudável, mas os desafios estavam só começando. Com o bebê pequenininho nos braços, ela ficou sabendo que as mulheres grávidas no Colônia não podiam criar os filhos. Era regra. Depois de desmamar, as crianças eram entregues para adoção ou mandadas para orfanatos e abrigos. E como o pasto do Colônia era administrado por freiras, elas tomavam a decisão sobre o destino dos bebês. Mas Geralda não era uma paciente internada por problemas psíquicos. Nunca foi, né? Ela era uma prisioneira inocente daquele sistema. E que agora tinha um filho. E ela tinha condições, ela queria ficar perto desse filho. E por algum tempo ela conseguiu. Ela foi colocada para trabalhar no berçário, para cuidar das crianças. E assim ela conseguiu cuidar do João Bosco. Era o único jeito de estar perto dele o dia todo. Bom, depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela viu, mesmo assim ela encontrou naquele filho uma razão de continuar. Até que um dia, a freira responsável pelo berçário tomou uma decisão. Chegou a época de mandar o João e outras crianças para um abrigo em Belo Horizonte. Quando Geralda soube, ela ficou desesperada. Ela nem teve tempo de questionar a decisão, não teve tempo nem de se despedir. Ela sequer foi informada de que aquele dia chegou. Numa manhã, quando João Bosco tinha ainda poucos meses de vida, ela chegou no berçário e ele simplesmente não estava mais lá. Então Geralda foi atrás da irmã Teresa, né, para perguntar pelo filho dela. E foi aí que aconteceu uma coisa que define o que era o Colônia. A resposta da irmã Teresa foi simplesmente arrastar a Geralda para a sala de terapia de eletrochoque. Imagina só, Geralda levou eletrochoques por perguntar onde estava o filho dela. Essa é a frase que você precisa guardar dessa história. Não como uma metáfora, né? Um recurso. Todo filme que tem freira, que representa ali, antes dos anos 2000, a freira, padre, católica, cara, sempre são uns filhos da puta, né? Sempre, sempre, sempre. Como é que pode? O que a igreja católica aí fez de mal na humanidade não tá escrito. Dramático, né? Guarda isso como fato documentado, relatado pela própria Geralda décadas depois. A própria irmã Teresa aplicou choques na cabeça da Geralda como castigo. Depois disso, Geralda nunca mais pôde sequer perguntar sobre João Bosco. Eu vou te explicar o que era o eletrochoque no Colônia. Não era o eletrochoque moderno, que ainda existe e é útil em vários tratamentos, inclusive, né? Mas hoje ele é feito em situações muito específicas, com controle médico, anestesia, segurança, sem dor. No Colônia era outro nível. Lá o eletrochoque era aplicado com uma naturalidade bizarra, sem prescrição médica, sem anestesia, sem nenhuma preocupação com a quantidade de energia que ia ser aplicada. Às vezes os pacientes lá passavam por várias sessões de eletrochoque no mesmo dia. E era comum que pacientes tivessem fraturas, convulsões e até morressem com essas sessões. Para você ter ideia, a demanda era tão grande que a energia elétrica da cidade de Barbacena não era suficiente para aguentar a carga. E de vez em quando o Colônia usava tanta eletricidade que provocava blackout na cidade. Outros ex-internos do Colônia contam que eram os próprios pacientes que tinham que segurar os colegas durante o choque, né? E quando exageravam na voltagem, o choque passava para quem estava segurando também. Esse era o tratamento. E Geralda recebeu esse tratamento só porque ela queria saber onde estava o filho dela. Mas foi com isso que Geralda teve que se contentar em silêncio. João Bosco foi mandado embora do Colônia e Geralda ficou. Ficou por anos, ficou por décadas. O tempo passa diferente quando você está preso num lugar que não tem contato com o mundo, né? Quando você não tem notícia de fora, quando ninguém vem te visitar, quando a rotina é tão pesada, é tão mecânica, que os dias começam a ser todos iguais. E você já não sabe mais se faz uma semana, se faz um mês desde o último choque. Colônia, ele tinha uma lógica perversa que fazia as pessoas deixarem de se sentir humanas. É um tipo de armadilha que começa a destruir a pessoa por dentro. Isso aconteceu com a Geralda, porque no começo ela sabia que não tinha nenhum problema mental, mas quando todo mundo ao redor tratava ela como louca, como lixo, quando todas as vontades dela eram respondidas com punição, sabe? Quando toda pergunta resultava em choque,
Com o tempo, ela passou a questionar a própria sanidade. Com o passar do tempo, o mundo da Geralda se resumiu ao Colônia. Ela se acostumou com a fome, ao frio, em ter milhares de pessoas amontoadas em todo lugar. Se acostumou com o mau cheiro, com os ratos, os gritos e as mortes. Enquanto os anos passavam, a Geralda ia apenas sobrevivendo dentro do Colônia. Lá fora, João Bosco crescia sem saber de nada disso. Ele cresceu acreditando que tinha sido abandonado, que provavelmente a mãe não queria ele. Essa é uma dor que ele carregou por muitos anos. E João cresceu, estudou e virou bombeiro militar. Ele construiu uma vida, uma carreira. Mas aquela pergunta ficou sempre lá, Por que a mãe não quis ele? E a resposta era a mais injusta que existe. A mãe dele queria ficar com ele, mas ele foi arrancado dela. E ela foi torturada por querer saber onde ele estava. Lá dentro do Colônia, Geraldo teve que se acostumar com a ideia de que nunca mais iria saber o paradeiro do filho. Se estava vivo ou morto, se estava feliz, se sabia que ela existia. Lá fora, João carregava uma história de abandono, que já é cruel por si só, mas sem nunca imaginar que a origem dele foi 1000 vezes pior. Foi só em 1979 que a esperança ressurgiu. Um jornalista visitou o Colônia e denunciou todos os absurdos que aconteciam naquele hospital. Só aí o mundo foi conhecer todos os horrores que aconteciam lá dentro. O caso ganhou projeção e um ano depois, em 1980, o Hospital Colônia de Barbacena foi fechado e os internos foram liberados. Foi a primeira salvação da Geralda. Geralda tinha mais de 40 anos quando isso aconteceu e ela finalmente pôde sair do Colônia e viver a própria vida. Ficar dentro do Colônia por tantas décadas foi um horror que a gente nem consegue imaginar direito. Mas imagina, Geralda não tinha muitas lembranças da infância e a maior parte da vida dela, tudo que ela conhecia estava lá dentro. Sair daqueles portões foi um alívio, mas também dava medo. Ela não conhecia nada do mundo lá fora. Me lembra muito o filme Muito Além do Jardim. Aliás, eu aconselho muito esse filme, mas é muito parecido com isso. Ela não tinha família lá fora, não tinha amigos, não tinha ninguém a quem recorrer. Ela seria jogada ao vento. Mas se as décadas dentro do Colônia ensinaram alguma coisa, foi que Geralda era forte em muitos sentidos. Depois de todos esses anos, ela não perdeu a sanidade, nem a vontade de viver. Ela foi muito forte. Aos poucos, com muito esforço, ela fez a vida, ali mesmo em Barbacena. Arrumou trabalho, arrumou uma casinha pra morar e finalmente a vida encontrou algum tipo de normalidade. As lembranças do Colônia deixaram marcas pra sempre. Mas a Geralda não focava nisso. Ela pensava que a vida era sempre pra frente. Mas ela nunca esqueceu do mais importante. Ela pensava todos os dias no João, no filho dela, sem ter nenhuma perspectiva de ter notícia dele. Até que em 2011, tudo mudou. Caralho, viado, agora há pouco. Viam quanto ele sofria por não saber a origem dele. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles resolveram encontrar a mãe dele. Foi um esforço em conjunto dos amigos. Eles foram atrás do rastro, dos registros, dos arquivos. E eles encontraram Geralda. Eles descobriram que ela era uma das sobreviventes do Colônia e que ainda morava em Barbacena. O reencontro dos dois aconteceu no dia 11 de novembro de 2011, no quartel dos bombeiros, na presença dos amigos de dezenas de militares. João Bosco, que naquela época estava na casa dos 55 anos, viu a mãe pela primeira vez desde que ele era bebê. A Geralda já estava com 70. Mãe e filho passaram 40 anos separados, 40 anos de perguntas sem resposta, mas que finalmente acabaram com um abraço emocionado. Dali pra frente, a vida de Geralda ficou completa. Ok, não existe nada no mundo que possa resgatar 40 anos de ausência e de angústia, Mas pelo menos eles tiveram essa oportunidade de serem mãe e filho, mesmo que tarde. Como Geralda pensava, o tempo não volta. Ela tá viva ainda. Pra frente. E era isso que importava. 70, agora teria 75. O abraço aconteceu, as lágrimas aconteceram e os dois tiveram, a partir daí, a chance de construir a família que o Colônia separou. Geralda estava com mais de 70 anos, mas estava lúcida, ativa e pôde virar uma mãe presente. Geralda foi parar no Colônia por causa de um crime que foi cometido 70, contra ela. 85. Foi um crime dela, foi um crime contra ela. Isso fica pior se a gente pensar que o homem que cometeu esse crime ficou lá fora, com a vida dele intacta, com o nome preservado, com a carreira de advogado e a posição na cidade. E Geralda ficou dentro por décadas, pagando por um crime que ela era vítima. Geralda sempre soube que nunca ia recuperar nada, A infância que ela não teve, a juventude que foi roubada, o bebê que foi arrancado dos braços dela, sabe, as décadas dentro de um lugar terrível. Mas agora ela tinha liberdade e tinha o João de volta. Hoje o prédio do Hospital Colônia de Barbacena, que chegou até a ser o maior hospício do Brasil, tem uma parte preservada como o Museu da Loucura. E a história da Geralda é uma das linhas dessa história, ok? A história dela e de tantos outros internos do Colônia também foram parar no livro Holocausto Brasileiro de 2013. O livro virou documentário em 2016. A história da Geralda não é uma história excepcional dentro do Colônia. É isso que é mais assustador. Tinham outras Geraldas lá dentro, Homens, mulheres, crianças, idosos, todo tipo de gente que o mundo não queria por perto. Passou milhares de pessoas total, lá, mais de 60 mil pessoas morreram dentro do Hospital Colônia de Barbacena entre 1930 e 1980. 60 mil.
Só para você 50 comparar, anos. a ditadura argentina matou cerca de 30 mil pessoas. A ditadura chilena, 3 mil. As duas juntas chegam na metade do que o Colônia fez. Um hospital, que era para curar, matou. E quase ninguém sabe disso. Mas Geraldo sobreviveu a tudo isso. A última notícia que a gente teve da Geralda foi na época da pandemia, há uns anos atrás. Ela estava bem, vivendo o melhor momento da vida. Ela e o João se viam sempre, né? Hoje Geralda deve estar por volta aí de 85 anos. Mas não se tem mais notícias disponíveis sobre ela. Eu espero que a dona Geralda esteja bem, Eu pra com caralho, saúde né? e com muito tempo ainda para viver em família. E um vídeo como esse, por mais pesado e tenso que seja, que sirva pra gente nunca ignorar, nunca esquecer que injustiças tão grandes assim aconteceram. A gente não pode nunca mais permitir que aconteça de novo, nunca mais. Geralda Falou, Siqueira pô. sobreviveu ao Holocausto brasileiro. E você, o que você teria feito no lugar dela? É isso então, né? É isso. O vídeo original vai estar aqui na descrição. Se inscreve nesse, no canal do Peter P. Jordan. É isso.